Se verifica que as suas receitas tradicionais têm vindo a ser impactadas de forma relativamente severa. Passo a palavra ao Pedro. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à sessão de mídia. Eu acho que tem a grande vantagem de se poder dispensar a apresentação de grande parte das pessoas, que são figuras públicas. Eu, de qualquer forma, começaria por percorrer aqui os vários grupos. Temos presentes, além do especialista internacional Royston Stewart, da Deloitte, temos o especialista nacional absoluto Luís Mergulhão, grande especialista do meio publicitário nacional, e estão representados também os três grupos maiores de mídia, de televisão, e o grupo mais jovem, aqui representado pelo Martim Avilés Figueiredo. Exatamente. Jovem, mas com muito potencial. O Francisco Maria Balsemão representa a empresa, o Guilherme Costa representa a RTP, o Bernardo Bairrão representa a TVI. Ao longo da sessão, vamos percorrer a perspectiva que cada um dos grupos tem sobre a evolução dos mídia recente e a evolução dos mídia previsível, considerando os efeitos de convergência que continuam hoje, apesar da crise, a acontecer. Antes de entrarmos nesses comentários individuais por cada um dos grupos, vamos ter aqui um enquadramento do contexto atual que nos será dado pelo Luís Mergulhão. Muito boa tarde, muito obrigado. Antes de tudo, eu queria cumprimentar o Presidente da ABDC, o Dr. Diogo Vasconcelos, e o Dr. Nuno Belo, que é o partner da Deloitte, responsável pela área de consultoria. 10 minutos, 10 ideias simples sobre a situação do mercado em Portugal. O mercado está em queda. A previsão que foi revista esta semana para coincidir com este evento, porque normalmente nós costumamos fazer a previsão no fim do mês de julho, aponta para uma queda de cerca de 14,6% do mercado este ano e no próximo ano cerca de 5%. Esta queda é consistente ao nível de todos os meios, à exceção da internet, que tem crescimentos positivos, mas falaremos um pouco mais adiante sobre isso. O meio que cai mais é a imprensa, o que é natural, quer a imprensa do ponto de vista dos jornais, principalmente mercê da fraca performance dos jornais gratuitos, e a imprensa não diária, porque, como sabeis, a área de imprensa é o único setor dos mídia, conjuntamente com a internet, que não é regulamentado e não é regulado, e, portanto, onde há livre concorrência, livre exercício da atividade empresarial, e, portanto, é normal e natural que surjam muitos títulos e também desapareçam muitos títulos ao longo dos anos, consoante a evolução da economia. Se nós compararmos os valores que temos hoje em termos de previsão, e basta dizer que em 2007 nós tínhamos 800 milhões de euros que valia o nosso mercado, nós estimamos para o fim de 2010 o mercado valer 647 milhões de euros. Ou seja, há aqui uma perca em relação ao ano passado de qualquer coisa como 150 milhões de euros. Se nós aplicarmos um cálculo daquilo que é a evolução do mercado a preços constantes do ano 2000, o valor é bastante inferior, está à volta dos 500 milhões de euros e é a linha encarnada nesta série de 2000 a 2010. Mas nós deveríamos estar onde está a linha verde. Deveríamos estar próximos dos 1.000 milhões de euros. Se tivéssemos em conta aquilo que foi o crescimento da economia portuguesa, expressa pelo crescimento do PIB, e em conta a inflação. Não há inflação do ponto de vista de produtos, bens e serviços aplicados a este setor e, portanto, utiliza-se a inflação do ponto de vista do cabaz de compras do consumidor. O que significa que não há apenas uma crise do ponto de vista de queda do mercado, mas hoje o mercado vale menos do que valia há 10 anos e está mais pobre daquilo que seria e é a sua potencialidade. Mas esta característica não é uma característica unicamente portuguesa. Estes dados são publicados o mês passado, correspondem aos primeiros 5 meses em termos da previsão que o grupo RTL, que pertence ao grupo Bertelsmann, o maior grupo europeu nesta área, faz daquilo que são os investimentos publicitários em televisão. E se nós repararmos, nós temos aqui uma zona dos 15%, onde está a Alemanha, onde está a Hungria e onde estamos também nós, Portugal.
Ou seja, para a direita está o Reino Unido, está a França, está a Croácia, está a Grécia, está a Espanha, e com a Holanda e a Bélgica com uma performance ligeiramente positiva, mas próximos de uma queda de 10%. Ou seja, esta característica nossa não é uma característica portuguesa, é uma característica que perspassa totalmente toda a Europa neste momento. A razão é simples. Há uma queda acentuada do consumo privado, que é o motor das receitas publicitárias, ou seja, dos investimentos publicitários das marcas de produtos e serviços. O quadro de cima é do Banco Central Europeu, é de junho, e dá-nos um valor médio. Nós estamos muito habituados às discussões domésticas, mas às vezes vale a pena percebermos um bocadinho o que é que se passa nas previsões europeias. A queda do PIB está numa variação negativa entre menos 4,1 e 5,1 para 2009 e uma variação ligeiramente positiva de 0,4 para menos 1 ponto percentual. Do ponto de vista do consumo privado, a queda é bastante clara, ou seja, é de menos 0,5 para menos 1,3 e para 2010 uma variação entre 0,3 e uma queda de 1,1, ou seja, aqui uma banda de 1,4. Se nós compararmos isto com aquilo que é um investimento público, aí a situação é a contrária. Há um movimento de reforço do investimento público e, portanto, os indicadores indicam o investimento público em termos positivos do ponto de vista do crescimento. Mas do ponto de vista daquilo que são os investimentos publicitários, raramente o investimento público induz diretamente maior consumo e induz diretamente mais investimento publicitário. A variação na comparação com Portugal também é bastante clara. Nós temos dados do Banco de Portugal que estão na parte inferior do ecrã e que também nos dão em linha valores muito semelhantes. Ou seja, a terceira ideia aqui, primeiro, estamos em queda, a queda é consistente, exceto a internet. Terceiro ponto, isto passa-se do ponto de vista da Europa. Quarto ponto, que é este, pura e simplesmente nós estamos, no fundo, a ter o impacto da quebra do consumo privado. A ironia, e é uma ironia que não é possível desfazer nas atuais circunstâncias, tem a ver com a expectativa do consumidor. E são dados do Banco de Portugal, é que o rendimento médio disponível de uma família cujo valor médio de rendimento mensal e líquido sejam 2.000 euros, era de 291 euros em setembro de 2008 e passou em março de 2009 para 641 euros. Ou seja, mais do que duplicou. Poderia haver aqui alguma elasticidade do ponto de vista do aumento da procura de bens e serviços. Não existe porque as famílias portuguesas estão a aforrar. A razão por que têm o rendimento disponível maior também é conhecido. Diminuiu um conjunto de taxas de juros que eram aplicadas a empréstimos à habitação e empréstimos para carros ou para créditos que tenham obtido, diminuiu o preço dos combustíveis e mesmo os bens de consumo corrente, nomeadamente no canal alimentar, estão inferiores. Ou seja, o facto de haver um maior rendimento disponível não traz necessariamente um impacto direto naquilo que são os investimentos publicitários e a aposta das marcas nesses investimentos. São dados do Banco de Portugal. O que é que isto tem a ver com os mídias? Tem a ver com uma questão fundamental. É que as receitas publicitárias continuam a ser a parte mais importante daquilo que são hoje as receitas de cada um dos grupos ou de cada um dos mídias que operam no mercado. Claro que têm outro tipo de receitas, que têm crescido lentamente também em Portugal de uma forma consistente, mas que não têm o peso que têm os investimentos publicitários. É o caso de venda de conteúdos, é o caso de merchandising de outros produtos, mas que, se nós formos ver os relatórios e contas dos grupos portugueses cotados na Bolsa, percebemos já que, em alguns dos casos nos últimos anos, estas rubricas cresceram a 2 dígitos, o que é muito positivo. Sétima ideia. A internet está a crescer. Nós vimos há pouco, falávamos de um crescimento de 10% previsto para 2009 e um valor também positivo para 2010. É o único meio que cresce, só que estaremos ao nível de cerca de 4% no final de 2010 em termos de cota de mercado. Ou seja, em termos comparativos, o quadro de baixo dá a distribuição dos investimentos em termos de percentagem do total do mercado publicitário nos principais países europeus. E nós vemos que, por exemplo, no Reino Unido
tinha 15,3%, atingiu 18% em 2008. Espanha, dentro dos 5 maiores países, tinha 4,5%. Ou seja, nós vamos estar em 2010, provavelmente, quando Espanha tinha o mesmo valor em 2007. Portanto, temos aqui um atraso bastante significativo. E este aspecto é um aspecto importante porque a internet já não é um só meio, é um meio de meios, o que significa que há uma mudança muito rápida entre ser meramente, do ponto de vista da operação, um carrier para ser um enabler de conteúdos. E aqui há uma contradição, e a contradição passa-se em que os conteúdos são os reis, são as entidades, são os valores que, pura e simplesmente, conseguem fazer as empresas nesta área terem uma predominância e ter uma capacidade de competição e de liderança. Só que hoje há a produção de conteúdos, por um lado pelos grupos de mídia, mas também pelos consumidores, pelos cidadãos. As redes sociais significam precisamente isso. E nesta conflitualidade aparente, há um aspecto extremamente importante porque é preciso encontrar um modelo de negócio que o tente viabilizar. O assunto foi muito bem abordado no início desta sessão e, portanto, não o vou desenvolver, mas é importante nós percebermos que, sendo os mídia os grandes produtores de conteúdos e, portanto, sendo chaves do ponto de vista desta justaposição dos 3 setores que esta conferência de alguma maneira versa, pura e simplesmente há uma capacidade de produção de conteúdos que não é controlado pelos mídia, mas que os mídia podem potenciar e potenciam o seu valor com a sua marca. Oitava ideia. Pura e simplesmente não basta o acesso. Nós temos extraordinárias performances do ponto de vista de acesso em termos à internet, mesmo o acesso à internet via telemóvel, da penetração da banda larga junto dos lados portugueses, temos 42%, e na penetração da banda larga móvel temos valores de 13%. São valores extraordinários, temos uma velocidade de crescimento muito grande, só que temos carriers e nós precisamos de conteúdos. Para conteúdos é necessário haver investimento. E nós percebemos hoje que os mídia têm o seu modelo de negócio posto em causa, porque a sua principal fonte de receita, que são as receitas publicitárias, estão a cair dramaticamente, não apenas em Portugal, mas por toda a Europa. O que é que isso significa? Significa uma coisa muito simples e terminava aqui, que é a última ideia. Do ponto de vista da capacidade de forçar uma reconversão, uma liderança, não tem muito sentido falar-se em internacionalização ou em fusão. Já temos um nível muito elevado de concentração. Os grupos de mídia já reconverteram-se internamente de uma maneira extraordinária durante os anos 2000 e, portanto, já cortaram todos os custos necessários, já criaram todas as sinergias, todos os back-offices, já criaram todas as suas plataformas do ponto de vista digital e todos os seus produtos numa base digital, mas a solução passará sempre por parcerias com entidades que serão entidades ao nível das telecomunicações e também ao nível das entidades tecnológicas. Aí é que está o futuro. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Luís. Eu passava agora a palavra ao Royston Seward. Royston, do you want to give us your perspective on how these ideas that Luís has conveyed to us apply to other markets in Europe? Absolutely. So just by way of introduction, I'm delighted to be here in Lisbon, beautiful city. Can I also apologise for speaking to you in English as well? Hopefully you'll bear with me. My background really is formed from working in lots of media organisations in the UK, such as the BBC and Sky B, but also internationally. So I've worked with TV4 in Sweden, with various broadcasters in Italy, with Czech TV, with Kabel Deutschland in Germany. So I think what I'd like to say is some of my perspectives are not just a UK-centric view. They hopefully reflect some of what's going on in wider Europe as well. But I have to completely agree with Luís about the overall advertising revenue being in massive decline across all of Europe and in the US. Interestingly, it's a bit different in individual subsectors. I think that the UK number that Luís showed is very representative of the TV broadcaster market. But actually in newspapers, in national newspapers, it's probably a bit worse.
In the regional press, it's even more extreme than that, and there are massive challenges in regional press across Europe. And in online, there is growth there, but actually that is not commensurate with the fall in advertising revenues elsewhere. So I agree with that. I do think that there are some observations that I want to share with you, and it would be interesting to get your perspectives on this, but revenue models are now different. The old revenue models have now gone, and there is a big push to understand new revenue models. So whether that be monetizing your content through multi-platform and incremental revenue for the content that you own and exploit. How do you do that? How do you drive incremental revenue? I do think that there is a push towards global competition as well. So the rise of your user-generated content platforms are a competition for media minutes and media consumption. So again, the traditional media players who are going through this transformation need to tackle that. There is a big pressure on all of these organizations to digitally transform themselves, yet they have massive pressure on capital and funding. So how are you as organizations here dealing with cost reduction, yet attempting to transform at the same time? And it's a very difficult balance, and one that means you need to approach this in an intelligent way and deliver small incremental benefit to your organization to, in effect, fund that digital transformation. Quite a critical observation, and that's what certainly in Europe and in the UK is the big driver. There really are not programs with tens and tens of millions of euros or hundreds of millions of euros out there. Now, this transformation needs to be self-funding, so that's a big point. One other point that Louise made that I think it's worth commenting on is, where are you in the value chain? And I think that understanding where you are is quite critical. Are you the carrier, and is that how you make money? Are you the rights holder and the content owner, and is that how you make money? Do you own the interaction with the end consumer and drive revenue from understanding that consumer effectively and helping to monetize that? And I think that lots of organizations are rushing at all three of those things at the same time and not necessarily just thinking, where is it that our core business is and how are we going to drive revenue from that? And I guess the final point I would make is around partnerships going forward. I know that Paolo from ONI talked about that in the previous panel, and obviously the work that Compete are doing is all about driving partnerships and innovation. And I think that this market over the next 3 or 4 years will be characterized by partnerships, whether that be syndicating your content out, whether that be co-production of content to reduce the overhead, whether that be shared brands to drive additional value, but that partnership will be critical. Final point. There was an observation about there being difficulty in funding at the moment. Some media subsectors really are not having a problem. If you look at gaming, announced yesterday, in Canada, the Ontario government is putting 250 million Canadian dollars into Ubisoft, and gaming is really massively outperforming the rest of the media sector. So I guess in sort of closing and handing back, there are some niches there, and there are some real things to think about that challenge us all. There is no silver bullet. Vamos agora ouvir a opinião dos grupos de mídia e começamos com a RTP. Passa a palavra ao Guilherme Costa. Obrigado. Sim. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar presente. Quanto tempo tem? 5 minutos. Ok. Portanto, quer relativamente à apresentação que nos foi feita anteriormente, quer relativamente ao texto das predictions que nos foi enviado, eu devo confessar uma grande convergência de pontos de vista. Eu diria que há 3 elementos que interagem para mudar as regras de jogo e as regras de negócio. É a tecnologia
é o comportamento dos consumidores e é o jogo estratégico e operacional dos agentes, quer dos antigos, quer dos novos agentes. E depois creio que surge um bocadinho a ideia de que a crise do mercado publicitário, estando para durar pelo menos durante 2, 3 anos, vai acelerar algumas das tendências que, de certa maneira, já se podiam notar, mas vai ter este efeito. O que, aliás, também resulta de mecanismos económicos conhecidos. A vontade de mudar reforça-se, intensifica-se, quando se tem o sentimento que o modelo antigo já não funciona. E já não funciona não só conjunturalmente, mas já não funcionará mais do ponto de vista estrutural. E, portanto, eu partilho individualmente e na RTP tentamos agir de acordo com esta convicção que, sim, estamos em presença de uma transformação profunda da forma como os mídias estão presentes no mercado. A nova realidade é uma realidade multiplataforma, não é uma realidade imprensa, rádio, televisão e, no limite, internet. Sim, o paradigma do negócio oscilará entre dois tipos de comportamentos diferenciados. O comportamento de resposta a uma emissão linear e o comportamento de resposta a uma oferta on-demand, não linear. Sim, a pressão sobre os custos vai ser imensa e vai ter reflexos diferenciados conforme os tipos de conteúdos. Provavelmente haverá conteúdos cujo preço vai aumentar, mas há muitos conteúdos cujo preço e do custo tem que baixar. Sim, a digitalização cria a possibilidade, em muitos casos, de transformar as organizações e de reduzir os custos, mas esse não é um processo simples, porque a digitalização não chega. É preciso proceder à reengenharia dos processos de produção e dos processos de distribuição para que isso tenha reflexo sobre o custo final. E, finalmente, se os velhos players, se os players tradicionais não tiverem capacidade de adaptação e possibilidade de adaptação, provavelmente verão a sua relevância profundamente diminuída. Porque há novos players muito poderosos a entrar no mercado e é muito importante ter atenção a esses players e é muito importante ver que tipo de relação de concorrência, mas também de parceria, é que é possível estabelecer relativamente a isso. O que é que nós temos feito na RTP, numa ideia muito sumária, para tentar, tanto quanto possível, respeitar os 5 minutos? Portanto, eu gostaria de dizer que, em matéria de digitalização, eu considero que houve um investimento razoavelmente intenso em termos de novos meios tecnológicos. Aquilo que falta é dar coerência, dar unidade a estes investimentos e proceder precisamente à reengenharia dos processos, construindo aquilo que nós, na RTP, chamamos o projeto do novo modelo operativo digital. É algo que nós temos estado a trabalhar e que, neste momento, foi objeto de uma consulta ao mercado para nos permitir concluir um conjunto de tarefas que temos, conjunto ao mercado em termos de consultoria, para nos permitir concluir um conjunto de tarefas que tínhamos encetado e que, aliás, já vem de anos anteriores, não é necessariamente uma coisa recente. A outra questão é que temos tido algum êxito com o nosso site, mas, de facto, o nosso site, que é construído por uma equipa extremamente dinâmica e que, do ponto de vista tecnológico, me parece, apesar de tudo, bastante interessante e bastante capaz de responder às necessidades, foi um bocadinho pensado inicialmente, eu quase que diria inevitavelmente, como resposta às necessidades de pôr também na internet os canais e os programas já existentes. Ora, a nova lógica, o novo paradigma, obriga a repensar isto e
E, portanto, nós temos um projeto, esse que já está em fase de conclusão e que se chama modelo de negócio multimédia. Onde é que nós temos mais dificuldade? Nós temos mais dificuldade nos novos modelos de rendimento. Porque há um conjunto de limitações, pelo facto de sermos serviço público, que nos retiram algum dinamismo em termos de entrar em novos rendimentos. Isso não é inultrapassável, mas obviamente que é um handicap que nós sentimos. Estamos a apostar muito nas competências de marketing comerciais, estamos a apostar muito nas competências dos direitos de propriedade intelectual, estamos também a apostar muito na capacidade de gestão de talento e de novas redes de produção de conteúdos, mas temos que reconhecer que este apostar muito pode ser relativamente insuficiente, dada a relativamente inércia de uma organização pesada, como é um serviço público com mais de 50 anos de existência. Tentando concluir e, tanto quanto possível, respeitar os 5 minutos, a minha mensagem é a seguinte. Sim, acredito que o modelo está em profunda transformação e acredito que a crise vai acelerar tendências, porque obriga os players a ser mais ativos, mais proativos relativamente às tendências que se antecipavam. E, portanto, eu creio que depois da crise o negócio não será claramente aquilo que era antes e não apenas por transformação à margem. Sim, os mídias tradicionais, onde a televisão generalista tradicional se inclui, se não se adaptar, pode perder significativa relevância dentro de meia dúzia de anos. Acredito muito que apostar na tecnologia, quer do lado da produção, quer do lado da distribuição do produto, é importante, mas isso tem que ser associado à concepção de novos modelos de negócio e, na medida do possível, temos projetos em cima da mesa, de vária natureza, que, espero, permitam à RTP dar resposta a essas novas tendências. Deixem-me só transmitir-vos, em reforço desta ideia, a convicção que eu tinha quando entrei na RTP é que a principal tarefa que nós tínhamos era manter opções em aberto, perceber as tendências que estavam desenhados no panorama da indústria dos mídia, mas provavelmente que essas tendências não passariam, não evoluiriam tão rapidamente e, portanto, teríamos que manter as opções em aberto. Teríamos, no seguimento, aliás, do trabalho que estava feito anteriormente, estar presente nos novos domínios, nas novas atividades, nas novas tecnologias. Provavelmente o investimento aí não teria que ser muito intenso, nem seria muito decisivo. Hoje estou convencido que, em alguns domínios, trabalhar apenas para manter as opções em aberto não será suficiente. Enfim, e dividiria essa encruzilhada em várias encruzilhadas mais pequenas, sendo que uma delas é, como o Luís Morgulhão tão bem disse, a imprevisibilidade da economia e, portanto, do negócio também. Isto, obviamente, é verdadeiro para qualquer empresa, não só para as empresas de mídia. Há, obviamente, algumas, esta crise bate menos forte do que a outras, mas no nosso caso, como se viu pelos números, é dramático. Essa imprevisibilidade que aqui há, não sei, talvez 5, 10 anos não era tão imprevisível, passa a redundância, é o que de facto está um bocadinho a deixar-nos um bocadinho talvez confusos e surpreendidos por não sabermos exatamente quanto tempo é que vai durar. Portanto, esta crise, há quem diga que já bateu no fundo, pelo menos, enfim, alguns políticos estão a tentar passar essa mensagem, eu acho bem que o façam, porque do mesmo modo que os tempos da euforia também se deveram muito a um certo efeito psicológico, uma certa hipnose coletiva, eu acho que estes tempos de desgraça também se devem a outra hipnose coletiva, de sinal contrário,
mas nós não sabemos muito bem se a recuperação vai ser em V, se vai ser em U, e quanto tempo é que dura a parte de baixo U, ou se manterá em L, portanto, que nós não queremos, obviamente. E por isso, este primeiro ponto é esse. Isto depois, claro, que condiciona um bocadinho os planos de reestruturação das empresas, porque uma coisa é nós acharmos que vai durar um ano e preparar-nos para isso, outra coisa é acharmos que poderá eventualmente, se eu espero que não aconteça, mas que poderá demorar 2 ou 3, e já se torna mais complicado. Por isso, com alguma felicidade que eu ouvi as palavras do Luís, de que apesar da queda do mercado este ano, que em 2010 a queda não está tão forte e, portanto, no fundo já entramos na curva ascendente. A outra encruzilhada tem um bocadinho a ver mais no plano, enfim, estratégico ou político, e como, enfim, é conhecimento público, com alguma ofensiva, e essa ofensiva, não estou a dizer que é má ou que é negativa, estou a dizer que é natural até, por parte dos operadores de telecomunicações. Portanto, no fundo, voltando um bocadinho atrás no tempo, aos anos 99 e 2000, na altura era a internet que puxava pela vontade dos operadores de telecomunicações em adquirir conteúdos. Hoje os seus planos de expansão, nomeadamente no triple play ou mesmo no quadruple play, mais concretamente na questão da televisão paga. E, portanto, é evidente que os operadores de telecomunicações já perceberam, pelo menos os mais fortes, logicamente, e os que têm estofo para isso, já perceberam que conquistarão o cliente muito à conta também da oferta televisiva, portanto, de poder oferecer, para além dos serviços de telefonia, quer fixa, quer móvel, e dos dados, de poder oferecer um buquê de canais atrativo. E para nós, mídia, isto voltamos um bocadinho, portanto, algo que tinha ficado baralhado em 99, 2000, e cujo novelo se desfez, agora voltamos a ter que pensar um bocadinho no plano estratégico. Isto é importante porquê? Importante porque na altura a televisão paga não tinha menos penetração, obviamente, e na altura, de facto, baseávamos muito na publicidade, como aqui foi bem explicado, e na década de 90 tínhamos crescido a 2 dígitos, obviamente depois houve ali em 2000, 2001, voltou, enfim, o mercado desceu muito, mas as receitas, digamos assim, de subscrição indiretas por parte dos operadores de televisão não eram muito significativas. Neste momento já são, sobretudo no nosso caso, enfim, no caso da SIC, mas também com certeza que a RTP e a TVI já estão a trilhar, já trilharam esses caminhos também. Portanto, esse refúgio que nós teríamos, portanto, fora da publicidade, que seria a subscrição dos canais temáticos, de facto é um refúgio que neste momento começa, pelo menos, a ter, não diria a perclitar, porque obviamente que o número de clientes continua a subir, mas em termos de propriedade, digamos assim, e de tais parcerias que o Luís falava aqui, portanto, é mais uma encruzilhada e mais uma ideia que se calhar poderíamos debater. Eu espero sinceramente que para o ano que vem poder contar aqui com o Bernardo Bairrão, com certeza que contaremos com ele, mas não sei se na altura já será com um chapéu mais de telecomunicações ou com um chapéu de mídia e, portanto, enfim, veremos. Mas, portanto, isso seria, digamos, a segunda encruzilhada. A terceira encruzilhada tem também a ver com, e está um bocadinho relacionada com a segunda, tem um bocadinho a ver com o que também está a ser debatido no decurso deste evento, que é, e sobretudo amanhã, que são as redes de nova geração. E, portanto, obviamente, aqui já foi referido que o conteúdo é muito importante e será muito importante também nessas redes, portanto, com os tais 100 megabits, mais uma vez, relacionado com o que aconteceu em 99, 2000, vai ser muito importante a questão dos direitos, como aliás é referido pela Deloitte no estudo e no inquérito. Eu, se calhar, para também não me alongar muito, falava em mais duas encruzilhadas. Uma delas tem a ver com a dimensão do mercado, que é pequena. A internacionalização, que seria, digamos, o caminho natural, quanto a mim não é linear. Portanto, obviamente que temos outros mercados de língua portuguesa, mas o Brasil, enfim, tem as suas condicionantes, Angola também, Moçambique também, etc. Portanto, eu não vejo a internacionalização. Uma coisa é pertencer, como no meu caso a Mídia Capital, a um grupo que já por si já é multinacional e, portanto, já tem esse caminho feito e juntando a língua portuguesa com a língua espanhola, de facto, dá um universo de centenas de milhões de pessoas. Outra coisa é pertencer a um grupo português puro, digamos assim, ou seja, só português. Eu acho que se torna mais complicada essa internacionalização.
A outra questão também já foi aqui referida, que são a questão dos novos players. Portanto, no fundo, e isto é mais verdadeiro talvez até para a imprensa escrita, toda a ameaça que é de uma certa comoditização do conteúdo através dos motores de busca, enfim, todo um modelo de negócio que o Google inventou e captou para si, o que também é verdadeiro não só nos conteúdos de informação, mas também nas questões dos classificados, por exemplo, que é uma receita importante para os grupos de imprensa. Tudo isso, enfim, eu acho que pode baralhar. Eu acho que nós não encontramos, até porque, como o Luís explicou muito bem, o investimento na internet ainda não está lá. Portanto, no fundo, todo aquele esforço que há de redações que juntem o online com o offline e de disponibilização de conteúdos, como tem percebido pelas notícias que têm saído, já há por parte dos grupos de mídia, já há voltar a estudar conteúdos pagos e, portanto, haver uma diferenciação e, no fundo, voltar a haver uma edição dos conteúdos mesmo em cima das redes sociais e dos motores de busca. E tudo isso, para o jornalismo até, propriamente dito, digamos, uma nova, e ali, enfim, com certeza o Martim explicará isso melhor do que eu, é toda uma nova filosofia que também está a ser trilhada. Finalmente, a questão das novas fontes de receita. Portanto, isso para mim é a última encruzilhada, é muito importante. Eu não sei até que ponto é que os grupos de mídia e os players de mídia não terão que entrar noutros negócios, portanto não terão que ir buscar, do mesmo modo que a chamada indústria do below the line está a atacar, e bem, está a fazer o seu papel, os grupos de mídia tradicionais e que atuam no above the line, não sei até que ponto é que nós não teremos que voltar não só ao below the line, como a mesmo a outro tipo de receitas, quer na interação com o Estado, quer em todos os serviços que vocês poderão ver ali que são referidos, por muito absurdo que pareça a ideia, mas desde o turismo e lazer, da educação, de segurança e emergência, etc., não sei até que ponto é que os grupos de mídia mais B2C não terão que pensar seriamente em tornarem-se ligeiramente mais B2B, portanto ter uma abordagem um bocadinho mais profissionalizante, porque de facto, pelo que se ouve por esse muito fora, é digamos assim, um mercado que menos afetado pela crise, porque enfim, é informação muito mais valiosa e não tão comoditizável como é a informação mais generalista, digamos assim. Passamos ao grupo Média Capital, representado pelo Bernardo Bairrão. Boa tarde, muito obrigado pelo convite que nos fizeram a Deloitte e à PDC para estar aqui hoje, para debater um tema que para nós, obviamente, mais do que um desafio, mais do que uma ameaça, o encaramos como uma oportunidade, que é este mundo novo que as tecnologias vieram abrir de multiplataformas e, sobretudo, do poder imenso do consumidor, que hoje, mais do que propriamente os conteúdos serem rei, eu acredito que o consumidor hoje, ele sim é rei. Ele decide onde, como, quando, a que preço quer consumir os conteúdos e nós, que estamos aqui para lhe oferecer conteúdos, temos que garantir que no momento em que ele ambicionar consumir determinado conteúdo, nós estamos ali para lhe garantir esse conteúdo e conseguimos, ao proporcionar esse conteúdo, fazer negócio. Temos que continuar a fazer negócio e apesar dos mídias tradicionais, chamados tradicionais, aparecerem aqui como muito ameaçados e quase à beira da morte anunciada, eu diria que ainda temos algum tempo, não será muito, o tempo corre contra nós certamente, mas a verdade é que, passados os primeiros 5 meses da pior crise que o mercado publicitário português assistiu, e provavelmente europeu, o único setor, o único não é, mas o setor que mais cresceu em cota é a televisão em aberto, mesmo mais que a própria internet. Os canais de cabo apresentam performances muito piores em termos de publicidade que os canais em aberto, o que nos faz crer também que neste enquadramento cada vez mais fragmentado, os mass market media, em que a televisão em aberto é o rei, terão ainda um peso muito importante para ter nesta fase de transição. Acreditamos que, enquanto grupo líder e com uma presença muito forte em televisão em aberto, temos um papel a desempenhar na rentabilização desse meio, na continuação de aproveitar as excelentes rentabilidades que nos têm proporcionado e usar essas rentabilidades e essa possibilidade de distribuir todos os dias a milhões de consumidores um conteúdo feito de raiz, pensado de raiz
para o consumidor português, que será uma vantagem face aos nossos competidores na forma de abordar estes novos hábitos de consumo e de abordar estas novas tendências dos consumidores de mídia. Obviamente que temos que racionalizar, obviamente que temos-lo feito. Hoje em dia, por exemplo, a redação que produz a informação do TVI é a mesma que produz o TV 24, é a mesma que produz os sites, todos eles de informação ligados à Média Capital Multimédia e, inclusive, produz já alguns programas da rádio e recebem também alguns programas produzidos para a redação da rádio. Caminhamos rapidamente para uma redação única e isto também é uma vantagem que o digital nos trouxe. Obviamente que temos ainda um longo caminho a percorrer e esse caminho passa, sobretudo, por conseguirmos adaptar os conteúdos que hoje produzimos e, para terem uma noção, a produção de conteúdos representa hoje quase 40% do total de receitas da Média Capital. Ao contrário de alguns grupos mais expostos, mesmo internacionalmente, a Prisa tem uma cultura de diversificação muito antiga. Apenas 27% das receitas da Prisa advêm de publicidade. E já agora um pequeno reparo, porque ao longo destas últimas semanas ouviu-se muito falar dos problemas financeiros da Prisa, poucos falaram da enorme rentabilidade que a Prisa tem. A Prisa ganhou o ano passado, em resultados de EBITDA, 800 milhões de euros, mais que o mercado publicitário português. Estamos a falar de um mundo completamente diferente do nosso, infelizmente, para o mercado português, e infelizmente que a Média Capital representa pouco desses 800 milhões, gostaríamos de representar mais. Mas a verdade é que temos um desafio grande na área de produção de conteúdos. Temos-lo feito ao longo dos últimos anos, temos investido muito nisso, não é só nas novelas, em séries, em produtos pensados de raiz para a internet, no TVI 24, em novos sites. Por exemplo, em abril, pela primeira vez, a TVI foi líder em page views dentro dos 3 operadores. Éramos ciclicamente terceiros. Isto teve a ver também, obviamente, com o lançamento do TVI 24, mas teve a ver com o esforço continuado que se tem feito na produção de conteúdos específicos para a internet. E o grande desafio que temos é, de facto, acreditar que somos muito bons a fazer conteúdos para televisão em aberto, para rádio, para internet, mas que ainda temos que aprender a adaptar mais os nossos conteúdos ao que são as novas ambições e as novas vontades dos consumidores. Não basta transpor os conteúdos que fazemos para os meios tradicionais para as novas plataformas, temos que saber desenvolver conteúdos pensados exclusivamente para eles e cada vez mais pensados especificamente para as necessidades de cada um dos consumidores. Falando um pouco de um tema que concordo e que já foi abordado aqui, que será um grande desafio e que as últimas semanas vieram trazer aos jornais, a questão das parcerias. Obviamente que, independentemente das questões políticas ou não políticas sobre a parceria que se discutiu, é importante analisar o que está a passar nos mercados internacionais e é importante ver que aqui, numa Assembleia de pessoas responsáveis e ligadas a este setor, que é unânime, que o caminho passa por cada vez mais fortalecer as parcerias entre as empresas que produzem conteúdos e as empresas tecnológicas, as empresas distribuidoras. Parcerias que obviamente não têm que passar por participações de capital, parcerias que obviamente poderão ter outro tipo de forma, mas que eu acredito sinceramente que vão ser fundamentais no desenvolvimento da área de conteúdos e também do desenvolvimento do negócio dos mídias. Ao nível da internacionalização, a Média Capital também acredita que, sobretudo por via da produção de conteúdos, há um longo caminho a percorrer. Obviamente que partimos com a vantagem de estar integrado num grupo multinacional, líder na produção de conteúdos em língua espanhola e onde a língua portuguesa tem já um peso relevante e que nos abre as portas de uns mercados com uma dimensão inimagináveis para uma produtora normal ou para um grupo de mídia que apenas resida em território português. Acreditamos firmemente não só nos países de expressão portuguesa, mas também em países de língua espanhola e estamos já a desenvolver projetos conjuntos com as produtoras do grupo Prisa para tentar desenvolver novos conteúdos, não só para os mídias tradicionais, e numa primeira fase provavelmente ainda serão para mídias tradicionais, mas para desenvolver já conteúdos que se permitam atingir via multiplataformas mercados muito diferenciados, não só do ponto de vista do tipo de consumidor, mas do ponto de vista de regiões do globo, quase em simultâneo. Espero ter cumprido os meus 5 minutos.
Passamos para o New Kid on the Block, Martim, com o jornal aí. Obrigado, Pedro. Pequeno New Kid, estou tramado consigo. Depois destes players todos do mercado terem explicado quais são os desafios, e sendo de facto nós no I os homens do papel, não do dinheiro, mas do papel, do velho papel jornal, eu acho que há talvez, e para esta audiência que veio aqui ouvir-nos, acho que vale a pena tentar perceber, de facto, que raio de negócio é este, que continua tão relevante e ao mesmo tempo em que todos os dias anunciamos a sua morte e o seu fim e a sua incapacidade de lidar com as novas circunstâncias. Mas há, talvez, 3 fatores que não se alteram, independentemente dessas circunstâncias. E ao lado desses fatores, há talvez outros 3 que eu acho que não estão a ser olhados como problemas, sobretudo, do negócio do papel, mas também a uma escala maior do negócio do online. Os 3 que continuarão a ser, hoje e sempre, o fundamento do negócio dos mídia, venham da televisão, do papel ou da rádio, é a independência. E a independência é um palavrão facílimo de dizer, mas muito difícil de cumprir e executar. E há um ponto em que, de facto, o papel se distingue de todos os outros. O papel ainda é o único veículo, e o Luís não se tem cansado de lembrar isto, que está aqui à minha esquerda, ainda é o único veículo que não depende de nenhuma licença para existir. Basta que um conjunto de empreendedores que acreditem que esta ideia e este formato têm sucesso e pode aparecer um jornal amanhã, pode aparecer uma revista amanhã. Não depende de quaisquer licenças e, portanto, tem uma independência absoluta desses poderes políticos e que atribuem essas licenças. Sobra, claro, a independência económica, que é muito importante e que é aquela que se tem discutido aqui, de acordo com todas estas limitações que o mercado publicitário nos tem imposto. Mas é evidente que estas quebras massivas de receita são um problema para estruturas pensadas para receitas que não eram tão reduzidas quanto são hoje. E o I nasceu nesta conjuntura. O I nasceu num contexto em que as receitas e os velhos modelos de captação de receitas produzem, de facto, liquidezes muito baixas. E, portanto, basta controlar os custos. É evidente que é difícil controlar custos de grandes estruturas, mas é muito fácil, como a maior parte dos senhores saberão, controlar custos em projetos que nascem de novo. E a escala de controle de custos que estamos aqui a falar, eu tenho a experiência tanto de startup como de não startup, para terem uma ideia, no Diário Económico consegui baixar os custos em 14%, no I nós reduzimos os custos em 100%, em relação, por exemplo, à comparação que podem fazer com um Diário de Notícias ou com um Público. Custamos 100% menos as nossas estruturas do que custam as desses grandes jornais. E, portanto, essa independência em relação aos poderes económicos e a essas receitas vem da capacidade de pensarmos exatamente que valor podemos aspirar a ter, mantendo sempre essa independência, essa agressividade noticiosa, que ainda dá o segundo ponto, muito importante no negócio dos mídias, que é a relevância. Não há marcas de mídia que não sejam relevantes. Não há marcas de mídia que não sejam capazes de trazer a público, como o I fez nos últimos 15 dias, o negócio que o Bernardo Bairrão aqui falou, da Portugal Telecom, e que o Francisco Maria Balsemão também referiu, um jornal que não consiga trazer notícias relevantes, ou uma marca de informação que não consiga produzir notícias relevantes, é uma marca de informação que morre. E ainda é isso que vale dinheiro. Ainda é isso que gera a percepção de que o I é um produto e um projeto que veio para ficar. O que leva ao último ponto, que é muito rápido, que é o da validação. Todos nós temos uma grande experiência de navegação online, mas poucos de nós acreditam na primeira coisa que leem online. Se a marca for muito forte, então o que está ali é verdadeiro. Se a marca não for forte, nós duvidamos daquilo que lemos online. E este problema não se resolve online. Resolve-se normalmente com a capacidade que os faz a vocês vir aqui e a não seguirem este congresso ou esta conferência do vosso computador, é olharem nos olhos, face to face, e perceberem que aquilo que dizemos é mais verdadeiro ou menos verdadeiro. Os 3 problemas que eu acho que não estão a ser olhados são graves, são complicados. Eu tive a oportunidade há pouco de os partilhar.
o mais grave no negócio do papel, no negócio dos jornais em papel, das revistas, dos mídias em papel, é a distribuição. Eu não sei se têm a noção que, de facto, nós todos olhamos para este negócio com um enorme entusiasmo, mas o papel em Portugal e alguns países da Europa está com as dificuldades com que está, porque ninguém conseguiu ainda resolver o problema da distribuição. Há países que já o resolveram, conseguiram com isso ganhos de escala e de eficiência absolutamente gigantescos. A escala é tão gigante como o EBITDA da Prisa, é uma coisa impressionante para a escala a que estamos habituados, porque nós funcionamos com margens de sobra de 60% a 80%. Portanto, imaginem o que era para vender um peixe terem que pescar 70%. É impossível. Ninguém consegue pescar 70 peixes para vender um. É um negócio impossível. E enquanto os grupos de mídia não perceberem que este é um dos principais problemas que têm que ser atacados, não há nada a fazer, por mais que as nossas distribuidoras se esforcem. O segundo ponto não é politicamente correto, mas é absolutamente verdadeiro, são as agências de meios. As agências de meios estão a contribuir para transformar este negócio num negócio de margens residuais. Quando o que está a acontecer ao negócio é transformá-lo cada vez mais em produtos de nicho especializados. O I é um produto especializado, é um produto apontado a uma determinada classe portuguesa e, por isso mesmo, apontado a circulações baixas, mas de grande relevância. Nós temos, para terem uma ideia, 22% de leitores do I que não liam jornal nenhum. 89% dos leitores do I declaram nos estudos que ganham mais de 2.000 euros. 48% dos leitores do I são licenciados. Desses 10 têm um doutoramento. Este é o target do I e este é um target que vale dinheiro. E, portanto, quando as agências de meios filtram os investimentos a partir da circulação, não estão a servir bem o mercado, não estão a servir bem os seus clientes e estão a destruir o mercado que hoje em dia lhes paga o salário. E, portanto, é muito importante combater com todas as forças, e assim faremos no I, este terrível poder que têm as agências de meios. Finalmente, e para terminar, a internet. A internet é este mito extraordinário que nos faz a todos falar com grande intensidade e até a vocês votar online como as máquinas que têm nas mãos, mas que não gera dinheiro. Se nós vivêssemos do online, não estávamos aqui, não tínhamos sequer dinheiro para comprar uma gravata, porque não gera receitas. É um negócio absolutamente inexistente, muito interessante, mas que vive de trabalho grátis. E nós já aprendemos todos na faculdade que não há almoços grátis. Não é possível continuarmos a funcionar no online desta forma gratuita. Nós acreditamos que há uma razão que se explica e cuja culpa está ainda nos produtores de conteúdos, como aqui se falava. Continuamos a acreditar que o breaking news, ou que as notícias de última hora, são o motor do online. Não são. Os números que o Luís mostrou ao princípio, há mais de 2,7 milhões de utilizadores do Facebook e de redes sociais em Portugal. O motor da net hoje em dia são as redes. Em 2002, 46% das pessoas entravam online para ver notícias. Hoje em dia, só 19% das pessoas é que entram online para ver notícias. E as pessoas estão disponíveis, para terem uma ideia, 89% dos utilizadores do ionline.pt fazem-no em casa, não fazem no escritório, e fazem-no à noite, quando precisam de respostas, não sobre notícias, mas dos sítios para onde vão de férias, enfim, de toda a informação que nos é verdadeiramente útil, e quanto mais útil se tornar, mais disponível estamos para pagá-la. E, portanto, é esse caminho que vamos fazer no e-online, não o dos breaking news, esperando com isso contribuir para esta verdade, essa sim, insofismável, que é o consumidor, cada uma das pessoas que está disponível para pagar por informação, é rei, senhor e assim deverá ser. E, portanto, aqui o que faremos, para tentar de facto dar a volta a este negócio apaixonante, que nos faz falar dele com entusiasmo, apesar da crise, é servir cada vez melhor um mercado que é cada vez mais exigente e cada vez mais arrumado em gavetas estratificadas que permitem ao mercado escolher aquele em que quer investir. Obrigado. Bom, como estamos muito apertados de tempo, tínhamos previsto aqui uma segunda volta para comentários. Eu talvez desse essa volta, pedia-lhes que não esticassem mais do que 1 minuto, 2 minutos cada pessoa. Aproveitava e também pedir-lhes que respondessem já à pergunta que vamos de seguida fazer à audiência, que é qual é a expectativa que têm para 2015 sobre o peso do segmento de internet no mercado da publicidade em Portugal.
Portanto, vimos ali que em 2010 o Luís prevê um valor da ordem dos 4%. As 3 opções que vamos dar à audiência são de 10%, 15% e 20%. Portanto, pedi-vos também que dessem o vosso voto, a vossa recomendação para a audiência. E começava com o Luís Borbulhão, com os ditos 2 minutos para comentar as intervenções anteriores. 3 comentários apenas. Portugal precisa de grupos de mídia fortes. Não precisa apenas de grupos de mídia, não precisa de grupos de mídia que cubram as diversas áreas, precisa de grupos de mídia fortes. Só assim é que pode haver independência, e a independência traz qualidade nos conteúdos. Só assim é que há capacidade de investimento para assegurar a conta de exploração cotidiana, mas para assegurar também os investimentos que são necessários fazer, quer na produção de conteúdos, quer do ponto de vista tecnológico. E precisamos de grupos de mídia fortes, porque eles têm que ter capacidade de negociação nas tais parcerias em que todos estamos de acordo. Segunda ideia. Os mídias são os drivers dos conteúdos. Claro que o consumidor é rei, mas o consumidor tem que ter uma plataforma para consumir o conteúdo, porque senão não o consegue fazer. E as únicas entidades, porque são empresas, que têm a capacidade de fazer são os grupos de mídia. E é muito engraçado ver aquilo que é a rápida mudança de um agregador de conteúdos, como por exemplo um Google ou um YouTube, que rapidamente se transforma no mídia, com publicidade, com pop-ups, com partes mesmo pagas. É muito engraçado esse movimento. Portanto, nós temos que perceber que, de facto, os mídias são os drivers dos conteúdos. Terceira ideia e última. Pura e simplesmente, os mídias são os únicos que têm a capacidade de gerar tráfegos nas redes de nova geração. Nós podemos estar a construir, através de um investimento muito interessante e muito corajoso, um conjunto de redes de nova geração com uma capacidade de largura de banda e com uma cobertura nacional, e depois não ter a capacidade de encher com conteúdos essas próprias redes, de forma a chegar ao consumidor. É como nós construíssemos uma autoestrada com 8 faixas de cada lado, que não é precisa para nada, exceto se houver a capacidade de gerar, do ponto de vista de tráfego, conteúdos interessantes e, portanto, caminhos interessantes para os carros utilizarem essa autoestrada. Último ponto. Há um elemento importante onde os mídias vão conviver com o consumidor. É naquilo que se chama o citizen journalism. Ou seja, a capacidade do consumidor, ele próprio, se tornar um jornalista, um mini grupo de mídia, um mini-mídia, e é muito engraçado. Aconteceu há 2 dias no Reino Unido, onde, pura e simplesmente, a pessoa que é indigitada para ocupar o cargo máximo do MI6, pura e simplesmente, é posta em causa porque a mulher tinha um conjunto de informação confidencial sobre os seus hábitos cotidianos, os seus hábitos familiares, sobre a sua rede de amigos. Ou seja, tudo isto alterou e, por isso mesmo, esta convivência vai ser algo muito importante. Não tenho propriamente comentários a fazer às intervenções anteriores. Deixava 2 ou 3 notas que não estão diretamente relacionadas com as intervenções anteriores, mas que o facto de escutar as intervenções anteriores me suscitaram. Uma é chamar a atenção para uma coisa que, em teoria, todos sabemos, que muitas vezes esquecemos, e que eu acho que esteve aqui muito presente nas 4 intervenções. É que uma coisa são as tendências, outra coisa é a forma como cada organização, com as suas forças e fraquezas, se comporta e responde a essas tendências. Em linguagem matemática, se quiserem, uma coisa é a média, outra coisa é a variância. E, portanto, para mim foi muito claro aquilo que as empresas aqui presentes consideravam os seus pontos fortes, porque ressaltou das várias intervenções que pensavam a resposta à evolução previsível do mercado a partir desses pontos fortes. E corretamente. Portanto, não deve surpreender-nos que a tónica que as várias organizações aqui presentes dão às tendências gerais tenha mais força, seja mais acentuada
relativamente a alguns aspectos nos casos e relativamente a outros aspectos noutros. Isso faz parte da diferenciação necessária de todos os players que estão no mesmo negócio. E, portanto, é por isso que eu disse no início que não tinha grandes comentários a fazer, porque me parece que, em média, estaremos todos muito de acordo. Em variância, cada um de nós elegerá determinados caminhos de resposta à crise, função dos pontos fortes que supõe ou sabe possuir. A segunda nota é que eu penso que não podemos tirar daqui a ideia de que há negócios que estão condenados e que, por exemplo, a imprensa escrita está necessariamente condenada. Nos outros setores nós temos vários exemplos de, vem-me frequentemente, ou vem-me neste momento à memória, a história do Cirque du Soleil. Provavelmente há 10, 20 anos dir-se-ia que o negócio do circo é um negócio condenado. No entanto, dentro do negócio do circo, há a reinvenção do modelo de negócio e há organizações com grande sucesso. Não sei se esse sucesso é continuado, porque há 2 ou 3 anos que não estudo, mas que foi com certeza um grande sucesso a reinvenção por parte do Cirque du Soleil do negócio do circo. Isso tem a ver com o facto de, sem querer tecer qualquer comentário sobre o I, parece-me evidente que é uma aposta na imprensa escrita, tendo um conteúdo, uma oferta e um modelo de negócio que é diferente daquilo que é a presença tradicional na imprensa escrita. E esse parece-me que terá que ser o caminho para todos os mídias tradicionais. E acho que esgotei os 2 minutos. Não, só fazer 2 comentários aos comentários. A questão da independência parece muito importante e está relacionada e é, de certo modo, até contracorrente com a questão com outra encruzilhada da qual eu me esqueci de falar, que foi a encruzilhada que tem a ver com a dimensão do mercado também, a encruzilhada regulatória. Ou seja, é óbvio que os grupos de mídia têm que ser fortes, por aquelas razões todas que o Luís Morgulhão elencou, mas internamente, portanto, dentro de Portugal, é muito difícil crescer, portanto, é muito difícil não só pela lei de concorrência geral, como pela especial lei que querem fazer passar, e que ficou para a próxima legislatura, mas nunca se sabe, e que impede, de facto, os grupos de mídia ou pelo menos dificulta que haja fusões entre grupos de mídia e que haja a procura de ganhos de dimensão. E, portanto, essa questão, enfim, também, quanto a mim, é importante discutir isso, porque, como eu disse, não é alinhar a internacionalização, portanto, a outra hipótese seria ir para fora, não é? Para crescer, mas não é alinhar, do meu ponto de vista. E, portanto, a questão regulatória é importante. É óbvio que tenta-se impedir, digamos assim, essas concentrações e essa consolidação, dizendo que isso pode perigrar, pôr em perigo a liberdade de expressão e a tal questão da independência, etc. Quanto a mim também não é linear. Portanto, isso às vezes dá jeito, nomeadamente ao poder político, de dividir para reinar. E, portanto, quanto mais fragmentadas estiverem os grupos de mídia, melhor em termos do seu contacto com a opinião pública, pode dar muito jeito a qualquer governo, não é necessariamente o atual. E o último comentário tem a ver aqui com o que dizia o Luís também em relação às redes sociais, ou seja, aliás, em relação às NGNs, portanto, em relação à tal autoestrada de 8 faixas que se ia instalar. Eu, como no meu passado, enfim, antes de trabalhar na empresa, trabalhava em telecomunicações, e eu acho que é relativo, porque nós, no passado, na altura, 64 megas aqui há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, era digamos assim, o Eldorado da largura de banda. E eu acho que quanto mais largura de banda se tiver, mais conteúdos, sejam eles bons ou maus, se vão inventar para fazer entupir essas autoestradas. E um deles, que é uma coisa que, aliás, todos os fornecedores, nomeadamente, estão a batalhar por isso, porque também lhes interessa, em tempo para a venda de equipamentos, é a questão do vídeo. E, portanto, é muito natural que haja, e estamos a falar de vídeo de alta definição, que é muito mais consumidor de recursos. E, portanto, o vídeo, não estou a falar só do vídeo, enfim, profissional e de séries e de filmes, estou a falar do vídeo que as próprias pessoas, que hoje em dia, enfim, qualquer pessoa tem com as máquinas fotográficas digitais,
tiram uma série de fotografias e isso representa uma determinada capacidade de memória, e com a questão do vídeo, nomeadamente em HD, eu acho que qualquer pessoa vai ter acesso a câmaras. Hoje em dia já se vê nos Estados Unidos câmaras de $200 com 8 GB, e toda essa partilha de conteúdos, obviamente as redes de nova geração vão ser usadas para isso, e portanto eu não sei até que ponto é que as redes de nova geração, daqui a 5 anos, 100 MB já não será muito pouco e por isso a autoestrada rapidamente não é como um carro em que a pessoa tem que pagar a portagem e a gasolina. Aqui com certeza os modelos serão outros, e portanto esse é esse alerta que eu queria deixar, e portanto se calhar daqui a 5 anos estaremos a discutir as novas redes de nova geração. É por isso mesmo que os mídias têm como concorrência as redes sociais. Ou seja, eu não acho que a largura de banda seja demasiado larga, entre aspas, e passo o eufemismo, mas há uma concorrência do ponto de vista da ocupação. A minha votação sobre 2015, não sei, talvez, se de facto está nos 4, talvez vá lá, otimisticamente para o lado da internet 20, talvez de uma maneira mais conservadora 12,5, 15, enfim, 15 talvez. Bernardo? Queres comentar? Não há muito mais a acrescentar. Apenas 2 comentários, mais um pegando na questão do regulador. Eu acho que é fundamental que os reguladores em Portugal percebam que também vão ter que ajudar nesta transformação dos mídia aos novos desafios, e isso é algo que se olha aqui para a vizinha Espanha e se vê rápidas mudanças e uma reação muito mais rápida do que se assiste em Portugal, e se queremos de facto agir rápido também a esse nível, é fundamental que haja uma reação muito mais rápida do que tem existido. Há que diminuir barreiras, há que facilitar a consolidação dos grupos de mídia e há que olhar para os incentivos que têm sido dados à produção de conteúdos, independentes ou não independentes, porque de facto o modelo que temos claramente não funciona, e há modelos noutros países que já eram melhores e que ainda estão a evoluir para soluções muito melhores. Um outro ponto só, falar um pouco da televisão digital terrestre. Temos um desafio, temos uma oportunidade que demonstra bem aquilo que o Luís disse. Vai haver muito mais possibilidade de oferta de conteúdos. Não sei se vamos ter capacidade de os produzir todos, mas claramente temos uma oportunidade de produzir muito mais do que temos produzido até hoje, e em HD e de uma forma muito mais consistente, e acho que é mais uma oportunidade que não pode ser perdida. A aposta, bom, eu acho que fazer futurologia daqui até 2015 sobre mídia, ainda acima sobre internet, é mesmo, no meio está a vir tudo, mas eu acho que ninguém sabe, por isso eu acho que é uma aposta. Eu colocaria no meio, é só pela lei das probabilidades. A aposta, se nós olharmos para a aposta do ponto de vista de anos, e talvez começando por aí, em outubro de 2009 não vai haver uma solução de governo clara, portanto os jornais vão ser indispensáveis para perceber o que se passa. Em 2010 vamos ter eleições presidenciais num clima de ingovernabilidade, portanto os jornais vão ser indispensáveis para perceber o que se passa. Os jornais com conteúdo, com value for reading. Em 2011 talvez haja uma solução de governo em Portugal razoável, que nos possa permitir estar mais descontraídos e sentir bem. Eu se calhar agora posso passar sem jornais, já vamos em 2011. Em 2012 talvez a economia comece a recuperar em Portugal para os 2,5%. Se conseguimos de facto resolver o problema das exportações, que admito que se consiga. E portanto se chegarmos a 2015 com a internet a subir os tais 20%, ganhamos 6 milhões de euros, do ponto de vista de receita. É expectável que a receita dos jornais subir os mesmos 20, não é? Se conseguimos recuperar para valores antigos, fique próxima de 1.000 milhões de euros em 2015. Portanto, a escala entre a internet e jornais em 2015 continuará a ser uma brincadeira e não vale a pena praticamente apostarmos nestes modelos de internet. Talvez, como o Bernardo dizia, exista até lá um Bezestone qualquer em Portugal que consiga inventar um Twitter qualquer e que consiga revolucionar o modelo da internet em Portugal. Até lá, acho que, mesmo com redações integradas como tem o I, mesmo com redações preparadas para servir todos os conteúdos, estamos aqui à distância de um phone call, quando precisar de novos conteúdos para a TDT,
Mesmo assim, a internet vai continuar a não valer nada e a ser um peso sobre os custos. Votação, não sei se há alguém que vem explicar como é que funciona estes equipamentos. Ou os equipamentos. Voltamos então à votação. Peço se está disponível neste momento para receber a vossa participação. Basta carregarem na A, B ou C e depois enviar então a votação. Bom. Vamos então concluir. Aqui está, parece que C e A levam a melhor. Bom, eu acho que concluímos que a média andará nos 15% e terminamos com esta mensagem positiva. Muito obrigado a todos.